votem, nem que seja no que elas acham menos ruim. Que elas votem, nem que seja naquele que de fato gere nessa pessoa, menos desconfiança. Porque de fato a gente vai ter que confiar em alguém. O voto é obrigatório, então a gente acaba tendo que depositar nossa confiança em alguém. Né? Então eu defendo sempre isso. Até para que a gente possa cobrar. Então, dessa maneira, a Lorena Gaspar, que é educadora, uma educadora bem conhecida aqui de Maranguape, a quem manda um grande abraço, a ela e toda a família, ela fala que o povo precisa ser ouvido. E é verdade. Esse nosso planejamento, a gente quer oferecer a Maranguape um plano de metas sustentável, uma coisa verdadeira, uma coisa exequível, nada de muito megalomaníaco, porque a gente sabe, sobretudo nesses anos imediatamente pós-pandemia, a gente vai ter uma certa dificuldade, né, na gestão e por outros motivos que eu vou alegar aqui também no decorrer da nossa conversa, certo? Então, dessa maneira, a gente vai, galera do Facebook que está voltando agora, a gente vai iniciar o movimento Maranguape do jeito que você quer, na internet, porque a gente não está podendo ainda gerar aglomeração nem nenhum tipo de reunião presencial. Estamos fazendo isso respeitando as determinações governamentais. A Adriana diz: primeiro é importante reconhecer os erros cometidos na sua primeira gestão e começar uma nova gestão sem reconhecer erros é uma velha prática. Com toda certeza, Adriana, aliás, Adria que outra. Eu, mais do que ninguém, conheço, sei onde errei, sei onde acertei, até fui premiado por isso, né? Fui reconhecido em certa medida por isso, mas também sei que errei. E quem faz essa correção é o próprio povo. Quando a gente está atento ao que o povo diz e quer aprender, quer melhorar, a gente com certeza reconhece esses erros, viu, Adria? E esse planejamento que a gente vai iniciar através do Maranguape do jeito que você quer é exatamente para ouvir as opiniões, tá? Eu vou divulgar nas minhas redes e a gente vai interagindo durante esta semana. Para quê? Porque essas reuniões que eu ia fazer, elas seriam presenciais, onde a gente ia coletar opinião para a saúde, para a educação, para geração de emprego. No entanto, nós estamos impedidos, repito, o que o prefeito de Maranguape está fazendo não é uma medida legal. Ela não está dentro da lei, ela não responde, inclusive, ao decreto que foi expedido por ele. Então, e qualquer outro candidato que esteja gerando esse tipo de aglomeração, gerando esse transtorno nas pessoas, não é uma coisa interessante. Essa é a primeira informação que eu quero dizer, que a gente essa semana vai iniciar este movimento. Eu gostaria de contar com a participação de todos vocês, tá certo? Eu estou olhando lá e cá, pessoal, porque aqui está o Facebook e aqui está o Instagram, viu? Aí a gente está sempre fazendo essa dobradinha. A segunda coisa que eu gostaria de debater com meus amigos, minhas amigas aqui da internet, é o seguinte: fazendo uma análise fática, documental, fazendo algumas pesquisas, que durante essa semana eu pude fazer, eu pude perceber que a Prefeitura de Maranguape tem se aproveitado desta situação de pandemia, porque Maranguape tem recebido mais recursos até do que, por exemplo, ano passado, certo? Então não há desculpa de falta de dinheiro, porque o governo federal, sobretudo, tem apoiado a Prefeitura nesse sentido. E eu venho cobrando isso há muito tempo, eu não estou vendo uma política concreta de combate à Covid-19, de melhoramento na área da saúde, e vou mostrar isso com números, de acordo com uma pesquisa que eu fiz. Maranguape tem recebido mais recursos. Para vocês terem uma ideia, de maio passado, né, de maio agora, esse mês que nós estamos, há um ano atrás, pegando um período de um ano para trás, Maranguape aumentou a sua arrecadação em 16 milhões de reais. Certo? Houve um acréscimo na nossa arrecadação em 16 milhões de reais. Se a gente comparar os quadrimestres, porque as contas são prestadas quadrimestralmente, né, a cada 4 meses, o primeiro quadrimestre do ano passado para o primeiro quadrimestre deste ano, houve um acréscimo de 2 milhões de reais. A gente sabe que o município está recebendo um apoio aí para a Covid-19, recebeu também
um primeiro aporte, né, para compensar algumas perdas pela redução da atividade econômica. E, além disso, o que é que a gente pôde identificar? Maranguape não está pagando a sua cota parte ao INSS, certo? O que daria aí mais ou menos uns 700 mil reais por mês. É uma obrigação que o município tem, principalmente perante aqueles servidores que não são vinculados ao IPMM, à receita própria, ao Instituto Próprio de Previdência, certo? Então, cargos comissionados, cargos temporários, esses cargos contribuem para o INSS. E a prefeitura está deixando de repassar, se aproveitando deste período pandêmico, está deixando de repassar cerca de 700 mil reais mês, certo? 700 mil mês a prefeitura está deixando de repassar, se aproveitando deste período pandêmico, além do acréscimo de arrecadação, que eu falei que em um ano foi de 16 milhões de reais. E aí a gente acaba vendo, esse dinheiro está sendo aplicado aonde? Pronto, fizemos um levantamento acerca do gasto com saúde. O gasto com saúde, comparando com o primeiro quadrimestre do ano passado, em relação a este ano, houve um aumento apenas de 0,07, ou seja, quase nada. O que é que isso quer dizer? Que todo esse recurso que está entrando a mais e que o dinheiro que a prefeitura está recebendo para combater a Covid-19, segundo esses números e esse levantamento, não estão sendo aplicados de fato no melhoramento da saúde, porque não houve aumento no gasto com saúde, na prática, né? A prefeitura no primeiro quadrimestre do ano passado gastou 26 e uns quebrados e continua na mesma casa dos 26 no primeiro quadrimestre deste ano. Então isso significa que esse aumento de recursos que a prefeitura tem recebido por conta da questão da saúde pública, ele não está se revestindo em aumento de gastos na saúde pública. E ao mesmo tempo, a gente está vendo a cidade sendo maquiada, né? Mesmo que a prefeitura esteja sem certidão, a gente está vendo que com recurso próprio, ela iniciou o asfaltamento de algumas ruas, mesmo que não seja o asfalto adequado, né? Que é aquele que é preconizado pela tabela de infraestrutura do Ministério e também da Secretaria de Infraestrutura, é um asfalto menor um pouco, iniciou a reforma de alguns prédios e, de fato, a gente precisa cobrar da Prefeitura Municipal uma transparência acerca dos gastos com a Covid-19. Repito, porque nós não estamos sentindo isso na pele. A Prefeitura anunciou uma UTI, que eu fiz a questão de dizer aqui, que seria uma coisa interessante para a cidade, porém, ela teria que ser sustentável, porque ela foi montada com o recurso federal e os respiradores o governo do estado mandou. Mas uma UTI tem que ser mantida. E a gente tem tido muitas denúncias de falta de medicamento nessas UTIs, as famílias que vão internar os seus parentes com Covid-19. A prefeitura pede para que essas famílias comprem os seus medicamentos, né? A gente tem acompanhado isso de perto e realmente não tem sido uma coisa interessante. Agora mesmo, a gente teve uma denúncia, né, no programa O Poder e a Cidadania, de um site muito conhecido aqui em Maranguape, na Rádio Metropolitana Web, onde falta raio-x, o equipamento de raio-x do município está quebrado, além de remédio nos PSFs e de outras, além de remédios nos PSFs e outras faltas que nós temos sentido, segundo as denúncias das pessoas nos últimos meses. Então, é importante que a população cobre do gestor municipal, é importante que o gestor se posicione acerca da transparência nesses recursos que ele tem recebido para o enfrentamento à Covid-19 e que, infelizmente, tudo leva a crer que nós estamos vendo ser gastos em outras funções que não são aquelas prioritárias para o momento. Nesse momento que a gente está vendo a prefeitura tentar maquiar com obras eleitoreiras, oportunistas, exatamente com base nesse recurso que tem recebido da Covid-19. Além, repito, da falta de repasse ao INSS.
as pessoas estão tendo as suas contribuições retidas pela prefeitura no contra-cheque e não estão tendo essas contribuições repassadas ao INSS. Isso é muito grave. Nós precisamos de uma posição da prefeitura acerca disso, porque são 700 mil mês. E esse dinheiro da Covid, exatamente esta situação do INSS tem sido revertida em obras eleitoreiras que o prefeito teve todo esse tempo para realizar, não fez nenhum planejamento, não fez convênio com o governo federal, não fez convênio com o governo do estado e agora está tentando, utilizando a máquina pública e recursos impróprios, em vez de estar combatendo a Covid e enfrentando a questão da saúde pública, está investindo nestas rubricas outras que não deveriam estar recebendo prioridade neste momento. Tá certo? Além da dívida crescente, né, que nos próprios relatórios oficiais a prefeitura está ela mesma anunciando o quanto a prefeitura deve, o quanto ela tem de passivo, e de fato isso não é uma coisa interessante. Muito provavelmente os próximos gestores vão pagar um pato bem pesado. Tem uma pergunta aqui que eu gostaria de... perguntando sobre a curva de contágio. Deixa eu ver aqui, por favor. O Denildo Castelo Branco. Qual o nível da contaminação em Maranguape? Denildo, essa é uma cobrança que eu venho fazendo. A gente não tem, por parte da prefeitura, uma estatística para que a gente possa ter a curva de contágio e um nível de contaminação. A gente só tem os boletins que ela divulga. O atualizado eu não sei te falar. Até ontem a gente tinha cerca de 90 óbitos e acima de 1.300 casos, se eu não me engano, certo? Há um nível de óbitos muito grande, há um nível de óbitos preocupante na cidade. A cidade que não teve uma política concreta para isso. A gente pôde ver, por exemplo, a prefeitura pagar 200 mil reais em aqueles toldos que colocou ali no centro, sem explicar direito para quê. Aqueles túneis de desinfecção, também a prefeitura pagou outro bocado, mesmo a Anvisa condenando aquele tipo de investimento. E o que é fato é que, de repente, a gente viu que a prefeitura praticamente lavou as mãos e esqueceu essa questão da Covid-19. Inaugurou alguns leitos, aos quais ela deu o nome de UTI, mas de fato, quem está sustentando essas UTIs na base do esforço tem sido as famílias dos próprios internados. Muitos que vão lá precisam comprar o medicamento, isso dito por eles próprios. Então, desta maneira, a prefeitura está tentando maquiar essa realidade, sem passar para a população a verdade, passar de fato em que fase nós estamos. O que é fato é que nós estamos na fase 1 da questão da recuperação econômica, né, naquele ciclo da recuperação econômica, e a gente deve passar para a fase 2 na semana que vem, onde outras atividades serão reabertas. Mas o prefeito já está aí no mundo, né, já está visitando a casa das pessoas, dando a mão a idoso, frequentando a casa das pessoas, como se nada tivesse acontecendo, inaugurando obras de maquiagem exatamente para tentar ludibriar a população mais uma vez. Esses são os informes iniciais. Eu agora vou passar para alguns questionamentos que as pessoas têm feito. Certo? Eu vou priorizar o Instagram, pessoal, porque a do Facebook, as perguntas do Facebook, elas ficam aqui registradas, né? Então a gente pode, inclusive, depois responder. A do Instagram, ela some, né? Segundo eu vi, em 24 horas. Então é importante a gente priorizar a do Instagram. A Edileuza mandou um abraço aqui do povo da Tangueira. Na Tangueira tem gente que te ama. Obrigado, Edileuza. Tangueira é um bairro muito querido, inclusive um bairro que faz parte da minha história. Eu, quando jovem, joguei no time do Tangueira Futebol Clube, que era comandado pelo saudoso Ageu. Ageu, que era um grande esportista de Maranguape. Por falar em desportista, ali no vizinho ao estádio Moraizão, meus amigos, está para ser inaugurado
o Centro de Iniciação ao Esporte, que o governo federal mudou o nome, agora é Estação Cidadania. Foi uma obra totalmente conquistada por nós, aquele ginásio Vizinho Moraizão, foi conquistado ainda no ano de 2014, ainda era a presidente Dilma, obra do PAC 2, se não me engano, PAC 2 ou PAC 3, PAC 2, para que ela sirva de abrigo para desportistas de 13 modalidades olímpicas e uma não olímpica e 6 modalidades paraolímpicas. É uma obra totalmente conseguida na nossa gestão, apresentamos o projeto, o pedido, o terreno, as obras iniciais de engenharia, e eu vi informação de que a prefeitura deve inaugurar aí por esses dias. O prefeito parece que gravou um vídeo por lá, né? E aí esses dias a prefeitura vai entregar essa obra que é importante para a população. Independente de quem inaugure, é uma obra muito válida e muito interessante para o esporte, que foi uma marca nossa, né? Durante o meu mandato de prefeito, a gente investiu muito no esporte e pôde ter bastante resultados. Vamos aqui para algumas perguntas. A Amanda Lorena lembra que o seu governo foi muito democrático. Houve um governo itinerante, seu gabinete aberto para a população. Foi uma coisa bem marcante. É verdade, é verdade. O governo itinerante foi extinto por essa gestão, mas foi uma marca bem interessante. Se a eleição for mantida para outubro, qual o dia do início da campanha? Se for em novembro, qual o dia que começa a campanha? Pergunta o Oswaldinho Abreu. Aqui eu mando um abraço lá do distrito querido de Lages. É o distrito berço da minha mãe. Oswaldinho, se a eleição for mantida, ela será em 4 de outubro. Se ela for mantida em 4 de outubro, as convenções serão de 20 de julho a 5 de agosto. Se a eleição for adiada, ela irá para 15 de novembro. E aí as convenções serão de 31 de agosto até, se eu não me engano, 10 ou 15 de setembro, certo? Durante essa semana a Câmara Federal deve votar a sua decisão, que o Senado já aprovou, mas precisa da confirmação da Câmara. Uma pergunta aqui do Leonardo Esteves. Boa noite, Átila. Você tem um plano B caso o Fundeb permanente não seja sancionado até janeiro de 21? É o seguinte, o Fundeb é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Já foi Fundef, agora é Fundeb. O Fundeb é o recurso federal, né, repassado aos municípios, que financia a educação básica, né, a educação sustentada pelos municípios. Esse Fundeb é a única saída que a gente tem no momento para dar vazão a você garantir professor na escola, alguns melhoramentos físicos, a manutenção do ensino, de fato, ela é bancada pelo Fundeb. Não existe ainda um plano B para isso, certo, Leonardo? Esse fundo tem que ser... E ele está para acabar agora em 2020, né? E ele precisa ser reformado, renovado, porque senão os municípios não conseguirão sustentar as suas educações, né? As suas pastas da educação, certo? E com certeza o Congresso Nacional fará essa reformulação. O próprio Leonardo fez uma pergunta, meus amigos, aqui. Um instante, meus amigos, eu não estou achando. Você tem alguma proposta para o turismo, considerando que Maranguape é a única serra que não explora essa potencialidade? De fato, há algumas constatações com relação ao turismo. A primeira delas é que, de fato, acho que a nossa serra e as nossas belezas naturais são, de fato, os principais atrativos. Segundo, que Maranguape deve se credenciar como um turismo de dia,
né? Porque nós não temos uma rede hoteleira ainda suficiente. E como Fortaleza recebe muito turista que gosta da noite de Fortaleza, o dia em Maranguape seria uma coisa atrativa. De fato, o cartão postal Serra precisa ser explorado. Acho que a infraestrutura tem que ser o primeiro passo, melhorar acesso, melhorar as condições de recebimento das pessoas, né, e criar pontos turísticos nessa serra. Acho que com base em chicanismo, na minha gestão, a gente abriu a casa de chicanismo para visitação, criamos aquela erma, né, aquela estátua ali na sede, e um calendário de eventos também importante para que Maranguape sempre esteja recebendo pessoas para vir curtir algum tipo de entretenimento e de lazer aqui em Maranguape. Acho que um ou dois eventos a mais a gente precisa criar, um pelo menos voltado para essa parte do turismo ecológico, certo? E imagino que o turismo ganhe agora um vetor mais econômico. Eu pretendo criar uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico na qual o turismo esteja agregado, certo? Para que a gente possa dar um viés econômico, criando um turismo de base comunitária. Acho que o que a gente tem que fazer é estruturar os moradores da nossa serra para que eles possam ser os receptuários das melhorias voltadas para o turismo. Se o turismo crescer, essas pessoas, os moradores da serra, os exploradores, entre aspas, né, no bom sentido, do turismo, eles possam receber esses recursos que são voltados para o nosso turismo. Agora, isso vai ter que vencer uma cultura, né, que a gente tem ainda, que pode contrariar da gente receber algumas pessoas nas casas ou nos sítios e tal. Isso tem que ser feito um trabalho de conscientização, um trabalho de fato do zero, mas imagino sim que a Serra seja o principal cartão postal e o primeiro investimento que devamos fazer. Nós conseguimos, foram duas emendas que nós conseguimos na mesma época. Foi uma emenda com o senador Tasso Gereissati para o Cruzeiro de Itapebo-Sul, uma obra que está sendo executada pela Prefeitura de Maranguape, uma obra de 300 e poucos mil reais, conseguida totalmente por nós, junto ao senador Tasso Gereissati. A segunda, no mesmo momento, a gente conseguiu o asfaltamento dessa estrada da serra aqui, que sobe aqui da minha casa, no rumo do Cascatinha, por uma emenda do deputado Raimundo Matos. À época, o Raimundo ainda era deputado federal. E ela não foi ainda executada. Foram obras conseguidas no final do meu mandato. Por isso mesmo não foram possíveis as execuções durante ainda o meu mandato, certo? O Denildo pergunta, entrevista na rádio pode? Somente até o dia 30, se eu não me engano, hoje. Somente até hoje era permitida a veiculação de entrevistas e algum tipo de interação em meios de comunicação que tenham concessão, né? Mas é bom esperar, ô Denildo, essa semana, porque com o possível adiamento pode ser que haja uma mudança nos prazos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. O funcionário público, o servidor público, tem até o dia 3 para pedir o seu afastamento, para poder se candidatar. Se houver adiamento, nós vamos ver como é que a Câmara vai interpretar isso, né? Então convém esperar até sexta-feira para identificar se vai haver alguma mudança, tá certo? Vamos lá. A Elane diz que vai estar nativa com todos para ver a melhor proposta para Maranguape. Eu confio nisso, Elane. Eu acho que a gente, cada dia mais, ainda mais em tempo de fake news, a gente tem que votar nas melhores propostas. Não é votar somente na pessoa ou no partido. É votar naquelas propostas que de fato você acredita que podem melhorar a sua vida e a vida do município. E de fato propostas que possam ser críveis, né? Que haja verossimilhança, que haja possibilidade de acreditar. Por exemplo, o prefeito de Maranguape prometeu o Delfa e Vicunha no primeiro dia de gestão. Eu, por exemplo, sabia que era uma proposta que ele não cumpriria, porque busquei, inclusive, essas empresas, etc. No entanto, houve quem acreditasse. Então, hoje a população está filtrando muito essa situação e eu acredito que a gente vai ter um pleito bem interessante aqui neste ano. As pessoas cobrando mais e também se inteirando
né, de fato, daquilo que é importante para as suas vidas. O Rogério Moraes diz: estamos na sua live, eu, Nael, a Elaine, o Cleiton e a Arline. Tamo junto, amigo. Valeu, Rogério. Um grande abraço a você e ao povo do Parque São João, do nosso PSJ. Meu amigo Átila, há pesquisas de rua onde a atual gestão está excluindo o seu nome. Você acha que é preocupação ou uma forma de esconder sua candidatura? Não sei. Normalmente quem faz pesquisa, eles testam vários cenários, né? Então, pode ser que tenha algum tipo de coisa desse tipo, né? Mas, de fato, a gente tem interpretado que o prefeito tem usado, né? Os seus militantes têm usado de alguns artifícios para espalhar que eu não vou poder ser candidato, que não é verdade, coisa do tipo. Mas isso aí sai na urina, né? Eu não me preocupo muito com isso aí faz parte do processo político. Agora, cabe a gente filtrar e saber, ver quais são as verdadeiras notícias, né? Quem é que está falando a verdade. A Jennifer Silva diz: Átila, você foi um dos melhores prefeitos. Se junta com o George, pelo amor de Deus. Jennifer, obrigado pela sua participação. Eu não posso mentir aqui para vocês, né? Não posso dizer nada que não seja a verdade, que não esteja acontecendo, né? Então, não há nada concreto, não há nenhuma definição no sentido de nenhuma aliança com relação ao George, certo? Eu não tenho nenhum tipo de coisa para dizer para vocês aqui nesse sentido. Eu tenho que ser bem franco nesse momento. O que eu tenho nesse momento, a minha pré-candidatura tem o apoio do Cidadania, capitaneado pelo Vitor Frota, pelo Eduardo Gugel, o Podemos, capitaneado pelo Wagner Nunes, pelo Gustavo Abreu, o DC, capitaneado pelo Adriano, e o PTC, capitaneado pelo Reginaldo Dias. Esses são os partidos que no momento dão sustentação à nossa pré-candidatura e a esse movimento. No entanto, a gente dialoga com outros partidos também e acho que perto das convenções a gente vai ter as definições, acho não, tenho certeza que no período das convenções é que a gente vai de fato saber quem está com quem vai apoiar quem, e eu espero de fato que as lideranças de oposição de Maranguape, o máximo que puderem, estejam unidas, né, para enfrentar o poder local, porque de fato é uma gestão que não pode continuar mais 4 anos. Como é que isso vai acontecer e quem vai participar desta coalizão, destes entendimentos, eu não tenho como externar, porque realmente não seria verdade, certo, Jennifer? Obrigado pela sua participação. A Sol Alencar fala do hospital, diz que a comida do hospital é uma negação. A Sol possivelmente, né, tenha passado por lá com algum internamento dela ou de algum parente e está dando esse testemunho. O Kennedy, meu prefeito forte. Um grande abraço, Kennedy. Vamos lá, vamos mais. Canil Serrano, a Rocha, meu prefeito, estou com você e não abro nem pro trem. Valeu, Canil Serrano. Pronto, o Leonardo Esteves dá a contribuição dele dizendo o seguinte: Átila, eu sei fazer a curva epidemiológica. Sou aluno de doutorado em engenharia de teleinformática pela UFC e fizemos essa pesquisa para a Secretaria de Saúde de Fortaleza e para o governo do estado. Leonardo, era importante, viu, cara? Eu sei que você deve ter muitas atribuições, mas a gente ter a base desses dados é muito importante para que a gente possa se situar, meus amigos. O que eu critiquei, essa política, a falta de política para a Covid-19 de Maranguape, a não ser esse oba-oba sem tamanho que o prefeito fez, é que nós não temos uma noção, nós estamos no escuro, nós não temos uma noção de se os casos estão crescendo, se estão diminuindo, se a curva de óbito está dentro do padrão do estado, está maior do que do estado, está menor. Então, se a gente não passa isso para a população, a gente acaba não tendo uma segurança da real situação, né? Essa foi a minha ponderação desde sempre. E aí, Leonardo, eu não sei com base em que dados, no que eu puder contribuir, a gente puder trocar uma ideia aqui
no privado, eu posso contribuir com você e seria uma contribuição muito grande que você daria a Maranguape. E aí, pela sua formação, eu quero lhe convidar, lhe convocar, para que você faça parte deste movimento, do Reage Maranguape e do Maranguape do jeito que você quer, porque eu tenho certeza que você tem muitas contribuições, assim como outras pessoas podem contribuir muito. Repito, o nosso plano de metas e o plano de governo eu quero construir junto com a população. E aí nós vamos criar essa página somente para isso. Lógico, tudo que for colocado lá vai ser prometido? Não. A gente vai ter que analisar fonte de recurso, ver a questão de viabilidade, para que não seja uma promessa como a Delphi Avicunha do prefeito, que ficou no esquecimento e hoje é motivo de mangofa pela população, né? Vamos lá. João Manuel, seus projetos para o Santa Fé, meu amigo. João, no Santa Fé, durante a nossa gestão, a gente inaugurou um ginásio, fizemos obras de pavimentação, de asfaltamento, mas a gente, no Santa Fé, eu adquiri inclusive a EITA, né, a antiga floricultura, hoje é um prédio de 10 hectares para a prefeitura, que a prefeitura transformou em um depósito de cadeira velha, né, um prédio histórico, tombado, importantíssimo. Compramos para projetos educacionais, consegui com o governador Camilo recurso para ser a primeira escola de meio ambiente do Ceará, e aí terminou em nada. Fizemos convênio com a UES, e aí o que é que eu imagino? Primeiro, revitalizar a EITA, para que lá seja sede da Secretaria de Meio Ambiente, a primeira escola de educação ambiental e seja o grande laboratório para as nossas serras, viu, Leonardo? Você que cobrou isso aí, a UES já estava com um projeto junto com a gente, e lá, aqui na Santa Fé, seria o laboratório onde receberia pesquisadores das universidades do estado do Ceará e do Brasil. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto para o Santa Fé, acho que o Santa Fé precisa de uma creche de tempo integral. Nós montamos 18, mas o Santa Fé não tinha nenhum prédio adequado na época, e acho que essa é uma demanda importante, uma creche de tempo integral para o Santa Fé. A terceira coisa é a obra de drenagem e saneamento da rua Agostinho Fernandes. É um canal que inclusive eu projetei durante a minha primeira gestão, custava cerca de 600 mil reais, é um canal que puxa lá do início da floricultura, desce e vai se encontrar com o canal aqui perto do Colégio Manuel Rodrigues, certo? Acho que esses são os 3 pontos principais, isso é o que está na minha cabeça. Porém, é como eu estou dizendo, é necessário, eu tenho isso porque fui prefeito, né, e convivo com as pessoas aqui de Maranguape, moro em Maranguape, mas, João, é importante esses seminários e essa participação no plano de governo, por quê? Porque aí a gente vai entender de fato as prioridades para a população dos bairros e dos distritos, certo? Mas isso na minha cabeça, a priori, é o que existe de importante para o nosso Parque Santa Fé. Lembrando que no primeiro dia, aí sim, a gente já resgata a EITA, já abre para funcionamento. Vamos atrás de resgatar o recurso que o prefeito perdeu para a Escola de Meio Ambiente, que o governador Camilo liberou já em novembro de 2016, quando eu estava deixando a prefeitura, e não foi tocado em frente. Foi abandonado só porque era um projeto conseguido por mim. Aliás, os registros históricos estão aí. Só estou dizendo isso aqui porque pode ser provado. 90% do que o prefeito realizou durante esse mandato foi deixado pela minha gestão, né? Vocês podem fazer um levantamento, inclusive tem publicação minha em dezembro de 2016, onde eu esclareci o que é que eu estava deixando. Dentre outras coisas, cerca de 2 milhões de reais em caixa, que seria inclusive para pagamento de servidores, etc, né? E não foi... e as obras, que eram 60 e poucas obras, destas apenas 14 ou 15 ele conseguiu tocar. O resto tudo ele perdeu por conta da falta de operância, né, e compromisso com a cidade. A Véia do Leite diz: se eu fosse mais nova eu queria. Queria o quê, minha filha? Pelo amor de Deus. Eu sou um homem comprometido. Já fui bom nisso, mas não... Hoje em dia
Só lembranças e amor puro e verdadeiro à minha família, né? E a minha esposa, graças a Deus. Vamos aqui. Vaqueiro Maxson, lembra Maxson, lá do Papara, meu aniversário sábado, deu tudo certo. Show, eu vi as fotos, Marcos. Um grande abraço pra você, viu, meu irmão? Feliz aniversário, muita saúde e paz, tá? PV Gadelha, nosso futuro vereador, boa noite, futuro prefeito, estamos juntos, grande abraço. PV que coordenou agora um projeto que trouxe um carro do Hemócio, não foi, PV? Para doação de sangue aqui em Maranguape, muito bacana, parabéns. O esporte, a infraestrutura é a base de tudo, fala aqui o João Manuel, é verdade. Eu e a minha família estamos com você, valeu, Sângela. O João Manuel pergunta, você tem projetos e melhorias para emprego ou só promessa, que nem santo? O povo precisa de emprego, é verdade. Vamos lá, quando eu fui prefeito, eu criei alguns projetos voltados para o desenvolvimento econômico, né? Iniciamos um polo logístico com a vinda do CD da Padre Cícero para cá, do CD da Avipec, criamos o projeto Ideia, trouxemos equipamentos públicos importantes como o BNB, o novo Detran, o Senac, tá? E estávamos em processo de recuperação econômica. Maranguape, durante a minha gestão, apesar de nós termos enfrentado a maior crise econômica até então dos últimos anos, né? Foi o momento da queda da presidente Dilma, o Brasil teve 2 anos de PIB decrescente, isso prejudicou sensivelmente o nosso crescimento econômico, mas mesmo assim, com muita luta, a gente conseguiu gerar esses empregos. Foi inaugurado o Maranguape Shopping Mall durante a nossa gestão. Ao contrário do que está acontecendo agora, que nós estamos perdendo equipamentos públicos, a gente trouxe alguns equipamentos. Para um novo momento na geração de emprego e renda, eu acredito na criação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Perdemos o Cine, acho que temos que batalhar, mas não é uma coisa que eu posso prometer a volta do Cine, porque de fato é um órgão estadual que o prefeito, por falta de empenho e força política, deixou que fosse embora. Perdemos a Cefaz e perdemos empregos, perdemos postos de trabalho. Acho que temos que focar a nossa atuação em alguns pilares. Um polo logístico, tem muitas empresas do comércio querendo vir colocar o seu centro de distribuição em Maranguape. Um polo de vestuário. Por que eu estou falando em polos, pessoal? Porque o governo do estado, ele trabalha muito com os segmentos. Então, Guaiúba, por exemplo, está montando um polo químico. Então, todas as empresas do setor químico se voltam lá para Guaiúba, né? E por aí vai. Esses 2 pilares. Além disso, agregar valor ao nosso produto agrícola, dando um caráter mais econômico à Secretaria de Agricultura, certo? E procurando comercializar melhor os produtos produzidos aqui em Maranguape. O turismo de base comunitária, para que o dinheiro fique aqui na cidade. E também a tecnologia. Precisamos agregar tecnologia, tem como a gente gerar muitos empregos nessa parte tecnológica, pegando essa juventude que está saindo do IFCE e da escola Salaberga Gomes de Matos. Antes disso, existe uma preocupação muito grande, na minha opinião, com os comerciantes locais. Acho que antes da gente ir atrás de alguém que venha para cá, a gente tem que deixar que os que estão aqui não saiam e os apoiem. Penso na criação de um fórum do empreendedor maranguapense, para que eles possam falar sempre, mensalmente, possivelmente ou a cada 2 meses, né? A gente possa bimestralmente, né, debater sobre esse fórum, para que a gente possa, a prefeitura, ser um parceiro desses empreendedores. Tenho a ideia de criar uma bolsa definitiva, né? O prefeito criou um bolsa aí, Bolsa Cidadão, totalmente eleitoreiro. Ele começou a lei diz que ele começou em novembro de 2015 e ele termina em novembro de 2019 e ele termina em novembro de 2020. Ele nem escondeu, ele fez questão de dizer que assim que terminar a eleição, o projeto acaba. Eu penso que esse tipo de bolsa, ele deve acontecer através de um crédito consignado, um cartão de débito
onde os comerciantes de Maranguape se cadastrem e eles possam receber, né, os créditos desta bolsa através de compras. É uma maneira de você garantir alimentos e bens básicos para a nossa população, ao mesmo tempo que você gera renda na nossa economia. Essas são as linhas gerais do que eu imagino, tá? E para que a gente possa atrair investimento, a prefeitura precisa adquirir logo no primeiro ano terras, precisa adquirir terreno, porque hoje nós não temos aonde colocar empresas. As empresas, quando vêm para um município, elas pedem inicialmente, logo de cara, terreno. E sem terreno, nada feito. Então a gente precisa ter um espaço para que haja ali um condomínio industrial, né? Antigamente se falava de distrito industrial, agora a gente trata de condomínio industrial, que é a maneira como o governo do estado está tratando esse tipo de investimento. O Gleice pergunta o que eu acho da falta de transparência nos gastos da atual gestão, tendo em vista que milhões têm chegado e não se vê transparência. É vergonhoso, né, Gleice? E a gente viu aqui que os números oficiais da prefeitura apontam que não houve aumento de gasto em saúde. Então esse dinheiro está sendo aplicado em alguma coisa, né? E é lamentável que a gente esteja vendo isso. Quem puder ver o vídeo do começo, vai ver lá. A prefeitura de Maranguape não aumentou praticamente seus gastos com saúde. Ou seja, esse recurso que está sendo recebido para enfrentar a Covid-19 está sendo gasto com outra coisa. Lamentável, sob todos os aspectos, e a prefeitura deve essa explicação à população. A Eva diz que se você fosse prefeito, não estava faltando ônibus aqui na Bela Vista. Amigos da Bela Vista, um grande abraço, lá do distrito de Papara. O Anderson Silva diz, independente de qualquer apoio, vindo ou não de outros líderes, estamos com você. Obrigadão, vamos junto. Vamos junto. Mais do que juntar político, pessoal, a gente precisa fazer um planejamento junto com o povo. Né? Fazer só união de políticos, isso não vai resolver o nosso problema. A gente precisa fazer um trabalho voltado para o crescimento de Maranguape, ouvindo a população, para que ela creia que ali há um projeto sustentável para o seu futuro. Olá, Átila, estou aqui em Jericoacoara. Eu estou evitando só ler alguns comentários, viu, pessoal? Porque devido a esse processo eleitoral estar se aproximando, eu quero agradecer aí, viu, cara? Obrigado, Elton. Viu? Porque é para evitar algum tipo de problema, né? Que a gente sabe que os cabos aí gostam muito de perseguir a gente. Aliás, esse cara tá há 4 anos dizendo que eu não vou poder ser candidato e toda semana a mesma lenga-lenga. E vão chegar às convenções e vai ficar provado exatamente o contrário, sendo mais uma mentira dita por eles para a população. O Leonardo pergunta sobre a revitalização da biblioteca municipal. Ela é importante. Eu penso, Leonardo, são 2 prédios históricos. Pessoal, no instante, porque a minha transmissão, ela caiu aqui, tá? No Instagram. É uma pergunta importante, eu gostaria muito que o Leonardo escutasse. Momento, tá? Como é que eu boto aqui? Tá ao vivo. Voltando aqui. O Leonardo pergunta sobre a biblioteca. São dois projetos, 2 prédios históricos importantes para o uso da população, certo? A biblioteca realmente precisa ser revitalizada, tá? São 3 prédios, na verdade. O prédio da Sociedade Artística, em 2021, fará 100 anos. Aquele primeiro teatro de Maranguape, né? Então, esse em 2021, caso a gente vença as eleições, né? Isso vai constar no nosso plano de metas. Em 2021 ainda, nos 100 anos da Artística, Maranguape ser presenteado com a sua reforma, porque lá é muito usado pela população. E eu penso no prédio da Intendência, a gente transformar no gabinete do prefeito. Porque lá funcionou o gabinete da Intendência, por muitos anos foi o gabinete, apenas na década de 1990 o gabinete foi para onde está. E eu
penso, né, até para a gente dar uso e dar vida a esse prédio histórico, a gente transformar no gabinete do prefeito lá no prédio da intendência. E o prédio da biblioteca, de fato, precisa ser reformado. É o prédio do solar do Bonifácio Câmara, certo? Sobre o museu da cidade, tenho muito desejo de que Maranguape tenha um memorial. Mas eu não acho legal ali na cadeia. Eu tinha muito desejo que fosse para outro lugar, mas isso a gente vai debater com a comunidade cultural. Inclusive, o primeiro seminário que eu estou organizando para a gente tratar online é o sobre a cultura. O Nivando pergunta, Nivando Nobre, algum projeto para os idosos? Um abraço, Nivando. Tenho sim. A política para o idoso, ela está alocada na Secretaria de Desenvolvimento Social. Ela vai ser toda ela representada num projeto piloto que é o Parque do Idoso. Eu pretendo transformar o Horto Florestal, tá? O Horto Florestal num grande parque para o idoso, para que lá seja um centro de convivência, seja um centro de encontro para os idosos, com apoio médico, apoio psicológico, apoio de entretenimento, de qualificação, né, para os idosos, porque o idoso também é gente, ele também vive, ele tem objetivos, ele tem planos, ele tem família, e aí tudo isso seria centralizado no Parque Municipal do Idoso, tá, Nivando? Átila, o Maurício Carpina diz, Mauri Carpina, grande abraço, Maurício. Crie um polo da prefeitura, tipo secretarias pelo Amanari, para que o cidadão não saia de longe para alguma secretaria do centro. Isso faz parte do projeto de descentralização, acho muito importante. Inclusive, foi uma das promessas do prefeito atual. Uma das mentiras que ele contou em campanha foi dizendo que ia ter duas regionais, uma na Almarizeiras e uma no Amanari. Nenhuma nem outra. Então, e nunca nem falou nisso, depois que ganhou a eleição. Eu já tenho em mente, ô Maurício, a ideia da territorialização. Né? A gente criar territórios, para criar conselhos nos bairros, nos distritos, para a gente acompanhar mais de perto aquilo que acontece nesses lugares. Né? Para a gente ter um planejamento mais próprio para cada comunidade, junto ao povo. A questão das regionais, eu estou só fazendo um levantamento acerca de custos, né? Pegando alguns modelos. Né? Fortaleza tem regionais, né? Então, aqueles serviços mais básicos, tipo iluminação pública, deixa eu ver, as reclamações das escolas mais básicas daquela região são localizadas nessa regional. É uma boa ideia. Eu só preciso de um estudo de fato financeiro de quanto isso vai impactar, mas sou totalmente a favor da descentralização e da desconcentração, né? Porque talvez esse seja um caso de desconcentração. A gente usa descentralização, mas tecnicamente descentralização é quando a gente cria entes, né? Cria autarquias, cria coisas desse tipo. Por falar em autarquia, uma das coisas, um órgão novo que eu acho que a prefeitura precisa criar é uma agência de fiscalização, né? Os grandes municípios já têm isso, que é uma agência para fiscalizar serviços e posturas do cidadão. Toda a fiscalização da prefeitura se concentraria numa própria agência que faria esse tipo de controle urbano, de vigilância, né, de meio ambiente e outras coisas mais. A gente vê que a agência de fiscalização, por exemplo, está atuando muito em Fortaleza nesse período de pandemia. Pessoal, já passamos de 1 hora de live, né? Chegamos a 1 hora agora. O Carlão da oposição pergunta: Átila, boa noite, Carlão aqui. Gostaria de saber como o teatro está 3 anos sem conclusão, tem obras com 3 anos sem conclusão. A nossa cultura tão rica, descaída no passar dos anos. É verdade. A obra do teatro, ela foi um recurso conseguido no final da gestão anterior à minha. Na gestão do George Valentim. Eu assumi a prefeitura, tive que fazer o projeto arquitetônico, um projeto novo, que logicamente alterou este projeto,
Foi licitado 2 vezes, uma vez deu deserto, a gente licitou, até iniciou esta obra. Mas eu convivi na minha gestão com um problema de uma crise política e econômica muito grande. Houve uma queda da presidente Dilma no meio do meu mandato, no convênio com o governo federal, vocês lembram. E não foi possível terminar. O prefeito atual iniciou no primeiro ano, fez um oba-oba danado, dizendo que no primeiro ano entregava, e até o momento não foi explicado à população por que que não terminou, né? E de fato é uma obra importante que o prefeito deve essa explicação à população, Carlão. E é uma das coisas que a população exige, é exatamente essa obra do teatro e a explicação acerca disso, certo? Os prédios das antigas cadeias se tornaram locais culturais para quebrar o ranço. A Márcia Vidal diz, não, tudo bem, foi só uma ideia que tive, baseado também numa opinião do mestre Chicanísio. Quando veio a Maranguape, ele se queixou do museu ser na cadeia. Mas vamos em frente, é por isso que é importante o debate, tá, Márcia? A Luara diz, crie projetos para o interior, para mulheres, crianças que não têm lazer. No meu primeiro mandato a gente criou o Quintal Vivo para mulheres donas de casa que não poderiam sair para atividade econômica, para elas criarem galinha caipira, de muito sucesso. Criamos o Mulheres em Movimento, um projeto muito legal para mais de 1.000 mulheres, com atividades físicas, acompanhamento médico e atividades também de lazer. Para crianças criamos o projeto de escolinha, esporte na alma, criamos os Jovens Construindo a Cidadania, através da Guarda Municipal, as creches de tempo integral, foram 18, mais de 3.000 crianças no meu governo. E outras coisas mais que são importantes que a gente agora revitalize esses planos, viu? E eu convido você, Luara, a participar, se engajar com a gente neste movimento para propor à população novas políticas. O Sérgio Jumento, grande grupo de solidariedade lá do Melão, tamo junto, meu irmão, um abraço. O Maurício diz que é uma boa ideia, mas os secretários precisam dar expediente em prefeitura em um polo próximo a essas comunidades. Falando da descentralização, né, da desconcentração. Uma das coisas que a gente fazia, Maurício, era o prefeitura itinerante. Nesse evento, que era um sábado por mês, todos os secretários e o prefeito e a população se deslocava para um distrito ou um bairro para que a gente pudesse ter esse entrosamento e esse debate. Ele gerava muitos pontos positivos, tá? O Leonardo defende que Maranguape deveria estar no isolamento rígido. O Guedes Oliveira pergunta se já tem questão de vice. Não, Guedes. A gente vai esperar ainda a posição sobre as eleições, a data das eleições. Depois que a data das eleições sair, a gente vai saber as convenções. E aí, a questão da chapa e do nome para prefeito, nome para vice, a gente deve escolher aí, talvez, pertinho das convenções. Não vou estabelecer prazo aqui, não, para não falhar com o prazo, tá? O Luciano Filho diz, Atlas sempre foi uma busca dos líderes políticos, buscar empresas para se instalarem com geração de emprego e renda. É verdade, Lucianinho. Eu falei disso mais cedo, é o foco número 1. Acho que a próxima gestão vai ter que, de fato, reconstruir Maranguape, principalmente, como o Antônio Júnior está dizendo aqui, fazer um trabalho para que a gente possa ganhar e gastar o dinheiro em Maranguape e garantir que novos investimentos venham para cá, sem que os que tenham aqui vão embora. Porque você permitir que as empresas, com essa alta do IPTU, né, com esses escândalos que Maranguape tem vivido, isso desanima qualquer empresário, né? Então a gente precisa de fato reconstituir isso. Pessoal, eu vou acabando porque uma live com mais de 1 hora ela começa a ficar cansativa, certo? Quero lembrar que todas as terças a gente está conversando, tá? Terça-feira que vem a gente bate outro papo desse, então compartilha a live, pessoal, convida outros amigos para conversar na semana que vem, que aí isso vai gerando liga, vai dando liga, vai gerando rede, tá? O Arimatea fala do voo livre. É verdade. Há uma negociação, inclusive, com um proprietário aqui da Serra de Maranguape, onde os
os voadores de voo livre dizem que é o ponto ideal para que eu já tenho esse contato, tá? Não quero adiantar nem antecipar, porque é uma coisa que a gente ainda está conversando. E eu não sou o prefeito, não tenho o poder de resolver isso. Mas é realmente, o meu amigo Arimatea, um dos pontos para o nosso turismo de base comunitária, a volta da prática do voo livre em Maranguape. Eu só sei que tem que ter aí uma licença, né, de um órgão federal, né, voltado para a aviação. É um processo técnico e a gente está trabalhando em cima do nosso plano de governo, em cima disso aí também, viu? Pode ficar tranquilo. Vamos lá. Eu vou encerrando, meus amigos, tá? O Carlão fala que nós temos uma das melhores bandas e não valoriza os profissionais. Eu considero, Carlão, que como prefeito, fui um prefeito que valorizei bastante a banda municipal, né? Inclusive regularizando o pagamento deles. Eles sabem disso lá na banda, que o pagamento era feito, né, em envelopes e tal. A gente conseguiu regularizar através de bolsa, compra de fardamento, compra de instrumentos novos, por emenda do deputado Raimundo na época. Nós conseguimos, renovamos os instrumentos da banda, prestigiava a banda, levava para as solenidades, criamos bolsas, novos alunos entraram na banda municipal, maestro João Inácio da Fonseca. Então foi muito importante a sua participação, e a banda é realmente uma coisa muito legal para a nossa cultura. O Galdino Gabriel, advogado, pergunta: meu amigo Galdino, muito se fala na votação da sua prestação de contas. A Câmara já votou, aprovou? Explica. Vamos só ligar aqui. Me ajuda aqui. Liga ali na tomada. Essa pergunta é instigante, para não descarregar mesmo na hora, né? Ô Galdino, é o seguinte, muito boa a sua pergunta. Para começar, devo iniciar dizendo... Espera aí no instante. Baixei. Eu devo iniciar dizendo que não existe nenhum tipo de impedimento à minha candidatura, certo? Hoje eu estou totalmente apto a concorrer a qualquer cargo que queira. Inclusive tenho certidões disso, né, semanalmente divulgadas e explicitadas, né? Não tive nenhum tipo de conta desaprovada. Para você deixar de ser candidato, você tem que ter, como ex-prefeito no meu caso, ou uma conta desaprovada pela Câmara, que não é o caso, né? As contas tem parecer do TCE e depois vem para a Câmara. Se a Câmara desaprovar, você pode ficar inelegível, dependendo do teor do parecer. Eu não tenho nem parecer desfavorável, nem conta desaprovada na Câmara. E também na Justiça, se você tiver condenação em segundo grau. Eu não tenho nem conta desaprovada, nem condenação de qualquer espécie, nem em primeiro grau, nem em segundo grau, nem em qualquer grau, certo? Não tenho nenhum tipo de impedimento. Estou totalmente apto, sou ficha limpa, limpíssima. Agora, o fato de eu ter sido prefeito, é lógico, a gente responde a processo de prestação de conta, você gerencia milhões de reais. Lógico que sempre há questionamento de algum órgão de controle, você tem que, depois que você sai da prefeitura, você passa anos ainda dando explicações dessas prestações de conta. E o prefeito não tem outra coisa, os seus apoiadores, a não ser dizer que eu não vou poder ser candidato, quando ele deveria estar divulgando o trabalho dele. O papel dele não é dizer quem vai concorrer com ele, se pode, se não pode. Quem diz isso é a justiça, não é ele. Ele deveria estar mostrando o que está fazendo para a população. Quando um governo passa a se preocupar com isso, é um mau sinal para a sua população. Então, nós não temos nenhuma conta desaprovada, nenhum tipo de impedimento judicial. Estou apto para concorrer a qualquer cargo que quiser. Por exemplo, concorri há pouco tempo ao cargo de deputado federal, né? Não tive nenhum tipo de impedimento, né? Algumas pessoas questionam e erradamente elas interpretam. Na eleição passada houve uma questão judicial na chapa, porque o meu vice, o doutor Marcelo Girão, tinha lá um pequeno problema por falha dele, não de corrupção, mas ele deixou de apresentar uma defesa quando foi secretário de saúde em Icapuí, né, porque o Marcelo não tinha pretensões políticas, então relaxou com relação a isso. Os adversários se pegaram nisso e fizeram uma campanha muito agressiva contra o Marcelo, que é um maranguapense da melhor estirpe, um cidadão, um médico conceituado na nossa cidade, né, um cara que só faz o bem
e tentaram fazer uma campanha de desconstrução do nome do Marcelo no final da minha gestão. E o Marcelo era o meu candidato a vice e isso, né, trouxe alguns problemas, alguns dissabores judiciais para a chapa. Mas não foi nada relativo ao meu nome, né? O meu nome continua limpo, continua do mesmo jeito. Se quiser ser candidato, se for aprovado em convenção, terei condição total de concorrer ao cargo que eu entender que devo concorrer, tá certo, Galdino? Não tenho nenhum tipo de impedimento, tenho clareza em dizer isso aqui para vocês e coração aberto de que não há nenhum tipo de impedimento ao meu nome. Sou totalmente elegível, ficha limpa e eles que lutem, né? Para que a gente possa enfrentar a luta que se aproxima, tá? Pronto, vou finalizar, tá, pessoal? Agradecendo a vontade que a gente tenha de conversar mais tempo, né? Mas não vai dar certo. A gente ficar mais tempo aqui, porque realmente fica muito cansativo. Saudade daquele racha, que eu nunca levei gol de você. Você levou gol meu sim, meu amigo. O meu goleiro do racha aqui, o Márcio. Levou um gol lá na gaveta. Não tá podendo ter racha, né? Então a gente deu uma pausa. Inclusive eu fui correr com o meu menino aqui ontem, uma brincadeira de pega-pega. Meu amigo me deu um passamento. Eu estou muito sedentário. Estou precisando urgentemente voltar aí às atividades. O cara na pandemia come mais, né? Aí fica mais difícil, né, compadre? Pronto. Obrigado pelos esclarecimentos. Valeu, Galdino. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Agora que a live começou a pegar um pico maior aí, mas a gente vai encerrando. Deixando um grande abraço, um grande alô, um beijo no coração. Eu também lembro. Vamos iniciar essa semana o Maranguape do jeito que a gente quer, que são seminários virtuais para coletar ideias para a população, tá? Ideias para o plano de governo. Quero que vocês participem. Segunda coisa, também vou começar a fazer live com os nossos pré-candidatos, os pré-candidatos a vereador, para que vocês conheçam também esses pré-candidatos, possam conhecê-los e seja uma opção a mais para vocês nesta pandemia. Repito, o que eu falei no início, algumas pessoas têm cobrado visita e reunião, porque o prefeito está fazendo isso irresponsavelmente. Eu não vou entrar nessa, tá, pessoal? As vidas estão em primeiro lugar, vamos respeitar as leis e as autoridades constituídas. Pronto. Quando isso for permitido, a gente vai ter visita, vai ter reunião e vai estar perto de vocês. Ninguém mais sente falta disso do que eu, porque eu só sei fazer campanha desse jeito. É abraçando, beijando, tomando café nas casas, conversando. Mas nós não podemos fazer isso agora. Paciência, vamos ter calma, respeitar. As vidas estão em primeiro lugar e eu não vou correr esse risco simplesmente porque nós estamos atrás de voto, né? Não é por aí. Um grande abraço a todos, até terça da semana que vem, tá? Terça da semana que vem sexta é 3, domingo é 5, terça é 7. A gente já tem ideia de quando será a eleição na semana que vem, tá bom? Um grande abraço e cuidem-se bem. Muito obrigado.